Começa aqui o espaço de comentário do Pedro Santarol Lopes, habitual às segundas-feiras. Boa noite. Boa noite. Posso fazer um primeiro comentário? Pode. A Correio da Manhã TV é do Pioriu, pá. Vocês não perdoam, estão em todo lado. Já não se pode deixar um carrinho em cima de passeio. Não havia lá nenhum jogador do Benfica. Do Benfica, não. Se calhar era multado. Se calhar. Com esta campanha do Bruno Carvalho. Vamos lá então aos temas desta semana. Podemos começar pelas jornadas parlamentares do PSD. O tema é Portugal pós-Troika. E hoje o que fez notícia foi exatamente o Partido Socialista pressionar o Governo para saber sobre os cortes que tem que fazer em 2015 e uma resposta de Pedro Passos Coelho, por um lado a dizer que não tem nenhuma agenda escondida, mas sem esclarecer muito bem onde vão ser esses cortes. Nesta luta política, quem é que está em vantagem? Mas não está ninguém. Porque eu pergunto isso no sentido de todos os discursos a partir de agora contam para as eleições, não é? Contam todos para as eleições. Mas eu acho que, pronto, quem neste momento é a situação mais difícil, na minha opinião, é António José Seguro. Porquê? Por causa das palavras do assessor dele. Ontem no comentário de José Sócrates, eu estive a ouvir hoje, José Sócrates tentou um pouco descalçar essa bota. Mas a bota existe, ou seja, o PS pediu declaração de inconstitucionalidade dos cortes dos funcionários públicos e dos pensionistas. E ao mesmo tempo o seu assessor, o assessor de António José Seguro, o assessor económico, diz que esses cortes não podem ser anulados e, portanto, os salários e pensões repostas nos próximos tempos. Uma coisa não joga com a outra. Se são inconstitucionais, o PS, mal fosse governo, devia acabar com a inconstitucionalidade. E, portanto, não faz sentido esta contradição. E o Primeiro-Ministro hoje agarrou-se a isso. É evidente que quando se fala em cortes de 2 mil milhões de euros, Marcos Mendes veio anunciar como caixa que teria sabido o Conselho de Ministros entre 1,5 a 1,7 mil milhões de euros, no seu comentário noutra estação, mas o Primeiro-Ministro que afina a boa imagem de qualquer Primeiro-Ministro, mas principalmente Cavaco Silva, com estas confidências a Marcos Mendes de alguns membros do Conselho. Que não é a primeira vez, não é? Que não é a primeira vez, e não é a primeira vez, pelo que eu sei, até na lista dos deputados europeus, Passos Coelho terá mexido à última hora, porque Marcos Mendes foi revelar que Fernando Ruas era o segundo, antes de tempo, e com Carlos Coelho, etc. O Primeiro-Ministro fica furioso com essas fugas de informação. Marcos Mendes veio dizer que o Primeiro-Ministro já disse, não é nada, não está definido quanto é que é, o que está definido é para quanto é que tem que evoluir o déficit. E é bom lembrarmos sempre duas coisas. O déficit, o saldo final do orçamento, é função de duas colunas. Na despesa, portanto, quanto é que se corta na despesa, quanto é que aumenta a receita. Se a economia crescer aquilo que se prevê, o Governo não terá que cortar tanto quanto se anunciava, porque há mais receitas. Se crescer 1,2, 1,3, mesmo 1%. As previsões no início do ano e quando foi feito o orçamento eram muito inferiores. De crescimento da economia para 2014. É evidente que é nessa balança que está o jogo, digamos assim. Mas também não podemos acreditar que o Primeiro-Ministro não tem nenhuma ideia onde é que vai cortar, não é? Não, isso admito que não, que já tenha mais ou menos uma ideia. Agora, ele só vai dizer na altura da apresentação do orçamento em setembro. De facto, ele não tem que o dizer antes. Acredito que não tenha a certeza absoluta, ele deve querer os números do segundo trimestre da economia também. Portanto, o que o Primeiro-Ministro diz é, não está nada escondido. Este ano o déficit tem que baixar para 4%, para o ano para 2,5%. E nós não nos podemos esquecer que o objetivo disto tudo é atingir um déficit estrutural de 0,5%, que era para ser em 2015, depois foi adiado, e portanto nós ainda temos uns milhares de milhões de euros para acertar, cerca de 9, vá lá, contas de hoje. Portanto, ou cresce pelo lado da receita, e crescer 1%, para os portugueses fazer as coisas, é cerca de 1.700 milhões de euros, 1%. Ou cresce pelo lado da receita, a economia cresce, ou baixa, tem que cortar do lado da despesa o montante correspondente. Portanto, nós este ano, como o déficit vai ser de 4,7, 4,8, vamos baixar para 4%, e serão 1.000 e picos milhões de euros. E para o ano é que é o salto grande, dos 4 para os 2,5%. 1,5% são de facto 2.600 milhões de euros. Depende de quanto a economia crescer.
Por isso, António José Seguro, o que tem razão é quando diz o Primeiro-Ministro diga lá em que áreas é que quer cortar. Mas o Primeiro-Ministro depois pode lhe responder e o PS em que áreas é que quer que nós acha que se deve cortar no mais ou menos. orçamento. O Primeiro-Ministro tem uma frase, deixa-me ver se eu me recordo exatamente, se os partidos, enfim, estava a falar para o Partido Socialista, se não quer cortes, tem que aumentar o déficit. Se não, é evidente. E tem que ser claro nesse aspecto também, não é? Se não há cortes, o déficit aumenta. Depois, como eu digo, depende do ritmo de crescimento. O que eu acho é que isto dá sempre empate. Esta troca de mimos e de galhardetes dá empate. Eu acho que eles estão a jogar num empate entre os dois, com franqueza. E as sondagens cada vez mais vão dando empate. As sondagens dão uma vantagem ao Partido curta. Socialista. Ambas as sondagens, tanto a nossa do Correio da Manhã como a sondagem do Expresso. A do Correio da Manhã é mais próxima. É mais próxima ainda. Quase diria que é praticamente um empate técnico. Enfim, estas sondagens são muito afetadas pela abstenção, que é acima dos 60%, e, portanto, tem uma margem de erro muito grande. Seria uma derrota para o Partido Socialista com um resultado deste tipo? Eu acho que sim, com franqueza. Acho que era. Ou uma vitória com sabor a derrota, digamos assim? Não, sim, ganha sempre as eleições. Agora era pouco. Eu acho que um resultado do PS na casa dos 35%, ou seja, eu já não digo acima dos 40%, mas longe dos 40%, pode abrir guerra no interior do PS. Estou francamente convencido disso. Um resultado que fosse de mais de 10 pontos de diferença seria complicado para o PSD-CDS. E traria instabilidade à coligação. Por muito que o Presidente tenha vindo dizer... o partido exige 7. Diga? Há quem diga que internamente o partido exige, entre aspas, António José Seguro, uma diferença 7 pontos. De 7 pontos, independentemente de ser 40 ou 35 ou o que seja. Pois, eu não sei porque é que eles dizem 7, eu gosto desse número, mas enfim, nesse caso, não sei porque é que eles dizem 7. Porque 5 é pouco e 10 é muito, não. Em 2004, há 10 anos, entre PS e uma coligação PSD-CDS, houve 12 pontos de diferença, 32 para 44. Por isso eu acho que 7 já é um bónus grande dado a António José Seguro. Só que, neste momento, quer dizer, nós continuamos, como referiu, com esse imponderável grande da abstenção. E, quer dizer, estamos numa altura, o Presidente da República gostava de sublinhar o que ele veio pedir. Discutam a Europa, discutam coisas concretas, façam uma campanha como deve ser. E nestes dias, esta conversa entre o Primeiro-Ministro e o líder da oposição, apesar de dar um pouco para o empate, mas está a pôr em cima da mesa uma questão importante outra vez. E que quer se queira, quer não, o manifesto e as declarações de José Sócrates e outras, de pessoas da área da maioria, pôr em cima da mesa outra vez a questão de austeridade versus crescimento. Austeridade versus crescimento. Que é uma questão que vai dominar, estou convencido, o pós-eleições europeias, porque no pós-eleições europeias o PS e o PSD e o PS têm que traduzir em concreto aquilo que para mim significou as 3 horas e um quarto de conversa. Eu disse a semana passada, numa pequena entrevista à Renascença, reafirmo aqui, 3 horas e tal de conversa nunca são uma contradição insanável. Pelo contrário, são uma contradição mais do que sanável. 3 horas e meia de conversa, a que se juntam as declarações do porta-voz do PS, representa, de facto, uma aproximação de posições. Qualquer um dos dois, neste momento, não quer dar por adquirida. Mas eu acho que uma reunião corre mal e onde há uma contradição insanável dura 1 hora, dura meia hora. 1 hora já é muito. Agora, 3 horas e tal, como aqui falámos, de certa maneira, a semana passada, é porque o Primeiro-Ministro e o líder da oposição se empenham e estão empenhados em procurar pistas de entendimento. Já foi referido que a Sra. Merkel também diz no final da reunião com o Passos Coelho, eu já sei que no essencial estamos garantidos com qualquer um dos dois. Porque o Partido Socialista concorda que é preciso manter as contas públicas na ordem, não é? Com certeza. E nesse objetivo, mais faltaria que o PS não estivesse empenhado e envolvido. Eu, aliás, quero sublinhar este propósito, não quero deixar de dizer que acho que as declarações de porta-voz do PS são corretas
E a reação de António José Seguro também é. Eu acho que seria um espetáculo triste António José Seguro vir desmentir o seu porta-voz, não o desmentiu, fez ali uma precisão, disse que gostariam tão cedo quanto possível de repor, mas que no plano imediato, mesmo a partir de 2015, não vai ser possível repor. Portanto, eu acho que houve elevação e houve correção e houve sentido de responsabilidade da parte de António José Seguro e do seu Conselheiro Económico nessas posições que tomaram. Agora, isto é um jogo de esconde-esconde, é um jogo de espelhos entre Passos Coelho e António José Seguro que vai durar até às eleições. Acho que António José Seguro, se não radicaliza o discurso, eu acho que António José Seguro não pode radicalizar atitudes, mas compreendo que ele radicaliza o discurso. Se ele não separa as águas naquilo que diz em relação ao Governo, ele corre o risco de ter uma votação baixa. Nas atitudes, como eu disse aqui a semana passada, eu acho que ele cada vez que vai a São Bento ganha. Cada vez que trata de assuntos de Estado, não é por ir ter com Passos Coelho. Não estou a dizer, podia ser outro Primeiro-Ministro, embora também Sim, ajude. quando se mostra aberto ao diálogo. Quando se mostra aberto ao diálogo e quando vai ao centro do poder tratar de assuntos de Estado, como quem diz, o próximo sou eu, ou posso ser eu. Agora está aqui você, mas a seguir venho eu. Eu acho que ele ganha, portanto, discurso mais radical, atitudes mais moderadas. Há pouco falava da austeridade versus crescimento. O facto é que no discurso político o que parece acontecer aqui é que estão os dois ligados, diretamente ligados, mas o PSD acha que a austeridade vai levar ao crescimento e o PS acha que exatamente o contrário, que é preciso travar primeiro a austeridade para termos crescimento. Mas no fundo são caminhos diferentes ou não? Não, são duas faces da mesma moeda. Embora eu acho que o PS lá no fundo, sem o dizer, de facto, está mais disponível para abrir um pouco a torneira ao investimento público, gostaria de o fazer. Portanto, puxar mais pelo investimento, acreditando que é pelo lado do investimento e do crescimento da economia que as contas podem equilibrar. Só que há algo que o PS não pode esquecer nunca, e aí é o PSD que tem razão, digamos assim. Aí, neste ponto, eu gosto da perspectiva do crescimento, mas o PSD lembra, e com razão, o seguinte: muito bem, mas é que nós estamos comprometidos com os nossos credores internacionais a fazer uma reforma do Estado que assegure uma diminuição efetiva da despesa. E, portanto, imagino que a economia agora crescia 4% ou 5%, ou seja o que for. Isso não nos dá razões, não nos dá argumentos para não contrairmos mais a despesa e o peso do Estado como temos contraído. Ou seja, o que a Troika pretende é que Portugal, que a economia portuguesa seja quase que à prova das oscilações conjunturais. É. O que a Troika pretende é que os nossos custos de produção baixem os tais 30%. E os custos baixam no fator salário, na componente salarial, como sabemos, mas depois, como tenho dito também muita vez, a nossa competitividade pode melhorar se nós aumentarmos a produtividade, a qualidade do que produzimos por hora. E, portanto, é aqui, neste conjunto, que se joga esse redesenho da sociedade portuguesa. Porque o que acontecia é que, de facto, nós estávamos, peço desculpa dizer isto, estou a dizer o pensamento da Troika, com os salários altos demais e com produtividade baixa de menos. É o pensamento da Troika, mas tem algo a ver com a realidade no que respeita à produtividade. Os salários nunca são baixos, que as pessoas querem-nos mais altos, com certeza. E o que temos que mudar é isto. Como os salários estavam altos demais para a Troika, os nossos produtos encareciam e não eram competitivos. Feito este ajustamento, mesmo que a economia cresça muito, o que é que acontece? Nós precisamos ter superávit. Só quando tivermos saldo positivo nas contas de cada ano é que nós libertamos dinheiro para ir amortizando a dívida. Senão, nunca mais a amortizamos. Depois é esta questão que tem estado em cima da mesa, de reestruturar a dívida ou não, e as taxas de juros. E como reestruturar, não é? E como reestruturar. Hoje em dia já quase ninguém fala em perdão. E note que nessas sondagens, quem mais sofre é o partido que mais fala em perdão, que tem sido o Bloco de Esquerda, embora às vezes deixe ter o Mas surpreende o Partido Comunista Português? Eu acho que não surpreende nenhum de nós. Quer dizer, o Partido Comunista é o partido que ao mesmo tempo ao mesmo tempo que é feroz opositor da política do Governo, mas dá uma permanente mostra de sentido de responsabilidade
de não radicalismo, de algum equilíbrio institucional. E, portanto, o PCP, numa altura de crise profunda como esta, está a ganhar com isso. É contra o governo, mas também não rompe, como o Bloco de Esquerda. Apesar de hoje em dia o PCP propor a saída do euro. O PCP fez essa clarificação ideológica aqui há uns tempos. E essa questão, pronto, de certa maneira, vai estar em cima da mesa. Nós estamos a 24, amanhã 25 de março, portanto, as eleições são de amanhã a 2 meses. 2 meses, sim. Vamos ter aqui pelo meio sairá a Troika, se Deus quiser. Gostava de lembrar que os juros hoje fecharam 4,21, chegaram a estar nos 4,15 e, portanto, nós estamos a aproximar de facto dos 4%, se tudo continuar assim, e poder passar para o patamar dos 3, tal por cento. E, portanto, tudo a concretizar-se no sentido da tal saída limpa, por mais ou menos amparo lá garantido que existam das autoridades europeias. Leia-se, neste caso, a Sra. Merkel. A Sra. Merkel, não é? Pelo menos já manifestou esse apoio, não é? Mas, enfim, palavras leva-as o vento. Mas ela, como tem sido dito, enfim. Eu gostava de sublinhar também aqui um ponto importante, foi decidido a nível europeu a semana passada. O mecanismo de resolução bancária, que é a criação de um fundo que leva a que, se um banco entrar em ruptura... Sim, deixa de cair no... Não são os contribuintes que pagam a falência do banco. No Chipre, sim. São 55 mil milhões de euros que durante 8 anos os bancos vão contribuindo para lá, para criar um fundo que, se houver uma bronca num banco, uma ruptura num banco, uma falência, se o banco estiver nesse perigo, quem paga o buraco não são os contribuintes outra vez, como aconteceu, como disse, noutros casos anteriores. Indiretamente, mas indiretamente nós também, com o caso BPN, não é? Nós também, com certeza. E, portanto, a partir daí, é esse fundo, que é o segundo pilar da União Bancária, que é uma excelente decisão. É uma excelente decisão que permite contribuir para solidificar o projeto europeu. E onde uma deputada portuguesa, como sabe, Elisa Ferreira, deputada europeia, teve um papel de destaque e o Primeiro-Ministro, aliás, elogiou-a também, colaborou muito bem com o Governo, o que demonstra que isso é possível acontecer nas questões mais importantes. O Primeiro-Ministro, aliás, hoje anunciou outro ponto, ou falou nele nas jornadas parlamentares, que eu quero destacar. Foi este dos bancos, e o Primeiro-Ministro hoje falou num fundo de reserva para a necessidade de um pagamento de dívidas dos países europeus, que está a ser pensado também a nível da União. E isso, para mim, é essencial para o futuro do projeto europeu. Eu disse-o até no discurso do Congresso que fiz, que nós temos que saber quais são as cláusulas de salvaguarda no caso de acontecer nova bronca na Europa, nova crise grande internacional. E este fundo de reserva para a amortização da dívida dos países em mais dificuldades é um bom sinal. Ele deixou claro que não é para se poder gastar, só é aplicável aos países que estejam em processo realmente de contenção da despesa e de amortização da dívida. Mas estes mecanismos de salvaguarda na União Europeia, para mim, são essenciais para que nós possamos dizer sim a esta nova fase do projeto europeu. Se não, da minha parte, pessoalmente, eu seria muito mais reticente a esta nova fase de federalização. Que aqui já fomos falando, o facto de terem passado as eleições na Alemanha faz uma diferençazinha em Angela Merkel. Não muita, mas... O que está a dizer dela de tornar mais moderada? Um bocadinho mais. Sim. Menos preocupada com o seu próprio eleitorado, porque antes das eleições... Está menos dura, sim. Os discursos da Sra. Merkel eram bastante e não se esqueça que ela agora tem a oposição dentro do governo. Sim. O SPD está lá dentro também, ela não tem que se preocupar tanto com a oposição e, portanto, de facto, ela neste momento está em mais condições de compreender o que se passa connosco. Embora, como se saiba, por exemplo, ela não queira ir ao Bundestag fazer votações sobre isso, que é sempre duvidoso o resultado, e tenha o Tribunal Constitucional Alemão também a continuar a pôr algumas reticências, embora também tenha, a semana passada, tomado uma decisão que permite ao Banco Central Europeu fazer compra de dívida dos países em dificuldades. Que, no fundo, é alguma cautela, não é? Não sendo um programa cautelar é sempre algum resguardo, algum amparo. Vamos ainda, antes de passarmos à frase da semana e imagem da semana, podemos passar já à frase da semana, que é do Primeiro-Ministro da Malásia, até porque a notícia foi
enfim, de saber o destino deste avião. Foi hoje o voo 370 que estava envolto em mistério. Vamos ver essas declarações. It is therefore with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Pedro Sandro Lopes, porquê é que escolheu esta frase? Porque isto é a demonstração das contradições dos tempos modernos. Um avião que desaparece, um mundo cheio de revoluções tecnológicas, de novas possibilidades nesse mundo, não consegue descobrir o rastro do avião durante Mas é semanas. engraçado que eu aqui no começo do jornal tive aqui um piloto da associação e disse uma coisa que eu desconhecia, que é a posição do avião não está permanente por razões de segurança, porque os terroristas também podem saber a posição e é mais fácil abatê-lo. Então, por razões de segurança, a posição do avião só de quando em vez é que é mostrada. De minutos a minutos. Sim. Exatamente. O que acaba por ser curioso. Sim, sem dúvida. Também não sabia isso. Agora, há essas capacidades tecnológicas todas, não sei contra o avião, e o avião, chega-se à conclusão agora de que o avião se terá despenhado, e também com o exemplo de contradições, durante semanas as autoridades da Malásia desorientadas, todo o mundo desorientadas, e para dar força a esta tese que agora parece confirmar-se, tem que vir o primeiro-ministro da Malásia dar uma notícia destas, que é muito difícil e muito complicado. De qualquer maneira, a sensação para todos nós é que há aqui qualquer coisa de facto ainda de misterioso, porque tudo o que eu li até o momento aconteceu, porque é que ele deu a volta porque é que ele se desvia milhares de quilómetros da rota onde estava, 180 graus em termos 180 graus, quem é? O piloto que leva? Reprogramaram o computador e a rota de voo? É algum terrorista no interior do avião? E até agora não há nenhum objeto identificado como de certeza absoluta a dizer que é do avião. E, portanto, diz-se que ele se despenhou numa zona do oceano e da Terra, do planeta Terra, quase inacessível, muito complicada. Portanto, tudo isto tem um pouco um sabor também daqueles livros de ficção científica, mistério, não é? Aqueles mistérios que um avião de repente desaparece na bruma do Acha que pode trazer implicações políticas porque a maior parte das pessoas que iam neste avião era chinesa. Estes cuidados, estes avanços e recusos e até a forma, enfim, como este Primeiro-Ministro falou ao longo do tempo e outros dos seus ministros, está aqui em causa também a relação entre a Malásia e a China, por exemplo? Pode estar, pode estar no curto prazo, mas eu acho que uma situação como esta fará refletir os países desta região em conjunto sobre a necessidade deles próprios também enfrentarem estas ameaças terroristas e os perigos da civilização contemporânea. Veja que a China e o Japão, que são países muito afastados, tiveram agora ações de grande convergência na procura daquilo que teria acontecido, da resposta ao que teria acontecido. E estas regiões do mundo, normalmente as ações terroristas têm-se feito sentir mais, quer se queira, quer não, do lado ocidental. E, portanto, isso mudava um bocadinho o paradigma. Se havia uma ação terrorista contra a população cidadãos chineses, mudava um bocado o paradigma do terrorismo mundial, não é? Pronto, aí é que está. E, portanto, aqui temos também um pouco, se confirmar, a globalização a uma escala mais planetária das ameaças e consequências do terrorismo. Ou seja, um passageiro ou alguém que entra na capital da Malásia e a meio do voo para Pequim, portanto vinha exatamente da Malásia para a China, há uma ação resultante de uma ameaça terrorista, de um grupo terrorista que provoca toda esta catástrofe. E aqui isso vai fazer pensar os países dessas zonas do mundo, porque a Rússia, por exemplo, por causa dos problemas das antigas repúblicas soviéticas, algumas delas já tinham problemas de terrorismo complicados, não é? Em Moscou houve muitos atentados. Na China e nestes países do Oriente é diferente.
Eu julgo que eu me recorde, já, que, sem serem representações diplomáticas, portanto, mesmo contra cidadãos, como dizia, daqueles países, eu não me recordo de nada desta dimensão. Portanto, normalmente são contra cidadãos do Ocidente ou contra cidadãos envolvidos com países envolvidos no conflito do Médio Oriente. Aqui, não me lembro de nada com este significado, com este tamanho, com estas consequências. Foi de facto um atentado, se foi um desvio, se não foi. Há muito para descobrir neste caso. Eu não quero deixar de sublinhar isso, para mim ainda tem sabor a mistério. Vamos ver, de facto, se os próximos dias confirmam mais sinais do avião desaparecido. É que a Caixa Negra também tem um prazo, não é? Para ser encontrada após os dados se confirmarem válidos ou não. Em termos de investigação tem, mas depende neste caso, suponho que aguentará muito mais tempo, não é? Sim, sem nenhuma degradação. Mas eles dizerem que se despenhou num sítio quase inacessível, sabes? Quase que cheira à conspiração de não querer dizer que foi de facto Não saberem a verdade é que eles estavam muito apertados, as autoridades da Malásia estavam completamente debaixo de fogo, de críticas. Agora, o que eu também acho demais é vir o Primeiro-Ministro correr riscos. Se fosse lá o diretor da aviação, vir dizer, olha, o avião, um satélite disse, agora vir o Primeiro-Ministro atravessar-se por uma versão que não esteja inteiramente confirmada, mas é que eu não vejo nada inteiramente confirmado. O ponto é esse. Sim. E quando começa a haver estas crises, o problema é que isto começa a tocar aos governos sempre. Os governos começam a pagar por elas. Vamos continuar a acompanhar nos próximos dias. Sim. Imagem da semana, eleições em França. A extrema-direita ganha uma Câmara. Ganha com maioria absoluta. Com maioria absoluta, o que é uma novidade, o que pode anunciar também, e isso já sabemos, que são os extremos que vão estar muito presentes nestas eleições europeias. Mas a opinião que imita aqui da avaliação destas eleições é, acho que a extrema-direita não subiu tanto como alguns pensariam. Acho que o Partido Socialista se aguentou, apesar de tudo, com 38%, o centro-direita com 45%, 44%, e a extrema-direita em votação tem cerca de 5%. E, portanto, passa a segunda volta numas dezenas de municípios, mas são muitos municípios, com certeza que representam um progresso, mas eu vejo-os ali a tirar foguetes a Marine Le Pen e o pai, o Jean-Marie Le Pen, de uma maneira talvez exagerada em relação a... Se calhar já faz parte da campanha para as eleições. Não, e é a primeira volta, vamos ter a segunda volta. Sim. Mas eles passaram de facto à segunda volta numa série de municípios. De qualquer maneira, eu não vou dizer que esperava mais, que eu não queria que eles tivessem muitos votos, mas por aquilo que se ia ouvindo, mesmo da imprensa francesa, eu julgava que eles iam ter uma votação superior. E de facto isso não aconteceu. Pedro Santana Lopes, posso fazer só duas referências. Uma que toda a imprensa portuguesa hoje dá um destaque enorme na primeira página, justamente ao desaparecimento de Adolfo Soares, um pai da democracia em Espanha. E, se me permite, gostava de fazer uma referência ao José Medeiros Ferreira, com quem estive em muitos debates, e uma grande inteligência, um cidadão português, um político, que era um homem de palavra e alguém que sabia respeitar as pessoas. E um homem coerente, muito inteligente e que faz muita falta aqui à sociedade portuguesa. Até para a semana, Pedro Santana. Até para a semana, se Deus quiser. Fecha este CM Jornal. A seguir, Rua Segura, um Rua Segura especial sobre o assalto que aconteceu em Tiros esta manhã e onde houve um sequestro com tiroteio. Até amanhã. A seguir, Rua Segura. Este filme pode passar-se em Xangai ou em Paris. E o seu protagonista pode ser uma atriz, um homem de família ou um homem de negócios. E o automóvel em que viajam é um Classe C, ou um Classe C, ou um Classe C. O melhor não tem alternativa. Novo Mercedes-Benz Classe C. Um programa que é um espetáculo e com notícias em primeira mão. O atual treinador do Tottenham, como se diz na gíria futebolística, tentou fazer a cama e acabou por fazer a cama ao André Vilas-Boas. O Jesus pensou, bem, se a coisa correr bem, eu vou te vingar. E o 3-1 foi o momento certo.
O que é que o Jesus diz Aí está. ao treinador do Tottenham? My name is André Vilas-Boas. Liga Futre. A análise da jornada por quem sabe de futebol. O Sporting beneficiar, claramente. Ainda bem, até que enfim. Até que enfim que aqueles homens foram roubados, até que enfim. Este gesto técnico que ele faz é porque leva um toque, porque senão ele está diferente. Só é possível acabar com todas estas polémicas semana a semana se entra a tecnologia dentro do futebol. Liga Futre. Hoje à noite, na CMTV.